Anteriormente, em Crônicas de Taigun. O artefato, enfim, roubado. Após uma série de imprevistos, lutas, sangue e explorações, nossos ladrões, enfim, se retiram do recanto de Terrar com um item valioso em mãos, sendo ele um adornado pergaminho encontrado dentro de um túmulo. O que os larápios não esperavam era a poderosa maldição que espreitava a tal relíquia, desencadeando o aparecimento de uma terrível criatura das sombras, que acabou não somente massacrando a guarnição da ruína, mas também ferindo gravemente alguns dos integrantes do grupo. Mas, no final, conseguiram escapar das garras do monstro, auxiliando um grupo de servos da guarnição em sua retirada daquele lugar amaldiçoado. Agora, a noite reserva um momento para nossos viajantes recuperarem seu vigor, descansarem para o próximo dia e, é claro, planejar seus próximos movimentos. Afinal de contas, a União dos Exploradores certamente pagaria muito bem por um item antigo e valioso como esse. E apenas as areias do deserto sabem do destino adiante, pois a sorte está lançada. Após vocês terem caminhado noite adentro, em meio às dunas frias do deserto, distanciando-se da ruína da qual vocês recuperaram o artefato, vocês logo avistaram adiante uma espécie de pequena elevação de rochas em meio a essa planície de areias. Um lugar suficiente para que vocês pudessem utilizar essa formação rochosa como se fosse uma parede contra os ventos do leste. E, é claro, um excelente ponto de escalada para monitorar qualquer tipo de presença que queira se aproximar de vocês. Vocês acharam um bom lugar para descanso. Afinal de contas, depois da adrenalina da última missão, não teria como seguir uma viagem noturna, propriamente. Especialmente com 2 dos seus amigos gravemente feridos. Nos arredores, é mais ou menos umas 2 da manhã, quando vocês finalmente estabelecem um local seguro. Vocês que permaneceram ainda com os olhos atentos, percebem o Simba e o Eldrick já deitados, adormecidos no chão. Vira e mexe, vocês têm que botar meio que a mão na frente do nariz deles para ver se eles ainda estão respirando. Foi um sofrimento inacreditável, uma pressão psicológica vinda daquele lugar horroroso. Mas por agora, vocês montaram a fogueira, estão protegidos do vento, vocês têm alguns últimos mantimentos que mantêm vocês aquecidos perante o frio do deserto. E, é claro, vocês têm aqui a opção de permanecer onde vocês estão próximos à fogueira, ou algum de vocês estabelecer um ponto de vigia acima dessa elevação que, com o gancho de escalada perfeitamente encaixado, vocês veem que é uma elevação alta, uns 5, 6 metros de altura. Então, é um local muito bom, como se fosse uma torre de vigia, caso alguém queira ficar por ali durante a noite por algum tipo de vigília. Cabe a vocês escolherem como vocês se posicionam, o que vocês desejam fazer antes de dormir propriamente. Eu olho pro pessoal e eu comento. Bom, será que seria bom a gente ficar de vigília, pelo menos um de nós? A gente acabou de sair de um acampamento inimigo, vamos falar assim. Talvez tenha algum sobrevivente ou alguma coisa, ou vão investigar e acabem tentando olhar as redondezas. Mas também é uma suposição, não sei. Eu fico coçando meu elmo, assim. Ótima ideia. Eu ficaria de vigia. Seria um prazer, mas ainda não me recuperei totalmente da última batalha. Se puder, eu queria descansar um pouquinho. Eu abro os olhos, que eu tava com o olho fechado, com a mão na cabeça. Eu fico.
de vigília, se vocês quiserem. Ótimo. Pode ser. Você então, Dominic, pode escolher se você quer ficar de vigília próximo da fogueira ou subir. Sua escolha. Eu vou subir no canto mais escondido do matinho que tem aqui no mapa e sentado, de pernas cruzadas. Ok. Você vê que já tinha sido colocado, né, um gancho de escalada ali para facilitar. E você então, subindo, chega no topo dessa elevação, parcialmente já coberta com algum tipo de vegetação que consegue sobreviver em meio a esse ambiente árido e difícil. Mas ali você se acomoda, observando atentamente o restante das outras dunas, que até então estavam um pouco mais ocultas de vocês. Rola um teste de percepção, Dominic, Nossa, para logo vigiar eu. os arredores. 1. O azar ainda permanece seguindo vocês, mesmo após a conclusão da missão. Mas, de qualquer forma, você, olhando para os arredores da noite, não percebe nenhuma presença se aproximando de vocês, em meio a essa vigília. Antes de eu perceber que todo mundo tá indo dormir e ficar tranquilo, porque foi uma noite conturbada, assim que eu tô subindo ali a montanhazinha, eu falo com eles. É a primeira vez de vocês aqui, em Kahamir? A minha é. Pode-se dizer que sim. Vocês acham que algo vai mudar? Como assim? Depende do que. Continentes foram descobertos, mas até agora tudo é como era no passado pra mim. Nada mudou. Não acho que vai mudar também. É só mais um pedaço de terra, certo? Eu acho que sim. Não dá pra se apegar em nenhum tipo de esperança mesmo. Bom, talvez dê, na verdade. O pessoal não sabe ainda. Eu dou de ombros, assim. Primeiro, você não pode esperar que seja do dia pra noite, né? Na nossa primeira missão juntos, isso aí aconteceu. Eu aponto pros dois deitados e eu não acho que vai ser diferente daqui pra frente. Talvez seja. A sorte pode estar do nosso lado agora. Talvez não. Que só o tempo pode dizer isso. Talvez falta de experiência de todo mundo aqui. Somos bem novos. Eu acho que resume bem a nossa situação. Eu acredito que nós viemos muito despreparados. Então, é normal que falhas tenham acontecido. Mas a gente nem sabia o que ia roubar, né? Eu acho. O que a gente pegou? Eu olho pra quem que tá com o artefato. Exatamente. Eu mostro um pergaminho. Asher, então você revela pros outros o achado deste túmulo. Justamente esse longo pergaminho bonito, volumoso, com essas bordas, essas tampas douradas nas bordas, esse reforço de couro para justamente preservar um pouco mais o manuscrito, e alguns adornos de pequenas joias, como se fossem pequenas safiras, esmeraldas nos arredores. Da parte de couro mesmo, é muito bonito esse artefato. E não tem aquele aspecto antigo já descascado, sabe, maltratado pelo tempo, não, parece preservado. E tem como eu averiguar, ler o pergaminho? Puxando uma das pontas, depois desencaixa a outra. Você vê então que o manuscrito ele se abre após essas duas travas feitas de puro ouro, inclusive. Duas pecinhas de ouro que servem de tampas. E assim que você vai desenrolando ele, você vê a linguagem que está escrita ali. Quais idiomas você fala, Asher? Cara, eu tenho 3 inteligência. Acho que eu tenho. Acho que é o Ibixus e acho que é o idioma daqui também. Você então fala Canantarim, que é a língua lá de Ibexus, e a língua comum aqui das províncias, tá? Você logo identifica que é uma língua diferente. Não parece ser algo que você reconhece em sua leitura. Eu falo pra eles, bom, a princípio a gente tem que levar pra alguém que entenda essa língua. Eu acho que o pessoal lá da minha ordem pode saber dizer o que tá escrito. Me inclinando um pouco nessa parte de cima, eu consigo ver por causa da Consegue. fogueira? O que tá escrito? Sem descer? Assim, ver o que tá escrito não exatamente, mas o estilo, né, do traço da... O Asher também pode, em algum momento, aproximar e tal, o pergaminho sem problema. Mas, Dominic, você vendo a escrita e tal, quais idiomas você fala? Gibixus também, Canantarim. Nenhuma linguagem que você identifique ali também, mesma coisa. Mas, Asher, conforme você vai meio que revelando até a extensão final desse pergaminho, você nota que no meio
no meio do manuscrito, conforme você vai puxando, logo se revela uma espécie de ilustração, uma pintura superficial, feita parece também em óleo, daquele mesmo monstro sombrio que vocês haviam encontrado. A mesma expressão de ódio, com os 2 maxilares inferiores abertos, esses olhos sinistros. É uma ilustração logo, talvez conectando-se com essa criatura. Eu mostro pra eles. A criatura que a gente enfrentou. Ah, ela era bem feinha, né? Dou uma risadinha. Ainda bem que eu não cheguei perto. Eu acho que ela tem conexão com o pergaminho. A gente precisa descobrir o que é essa criatura. Talvez esteja na sua mão, só a gente não consiga compreender. É que falta mais conhecimento na gente sobre esse lugar. Pois é. Mas, bom, se a gente não consegue ler isso aí, não adianta muito ficar tentando investigar. A gente não sabe de que língua é isso aí, né? Eu não saberia dizer. A gente poderia tentar ir atrás de quem sabe mesmo. Não necessariamente sua mestre, sei lá. Pode ser, a gente pode tentar outras pessoas. Mas acredito que a minha guilda, ela possa estar ajudando nisso. Acho que o mestre da guilda pode estar ajudando. Asher, você sabe inclusive que a recompensa por esse artefato seria providenciada pela sua mestre e também num lugar específico. Ela falou com você, vai ser em local tal que a gente vai se encontrar e você traz o artefato, eu te entrego a recompensa combinada e basicamente seria esse o acordo, digamos assim. De qualquer forma, a gente vai ter que levar pra ela mesmo. Tudo bem. Afinal de contas, foi estipulado uma recompensa em cima disso aqui. E a gente não quer ficar sem dinheiro, né? Acho que não. Eu falo pra eles, bom, olhando em torno, que vale mais ou menos umas 10 mil moedas. 10 mil moedas. Sim. Pra quantas pessoas a gente tem aqui? 6? 6 pessoas? Tá bom, né? Você vê o macaquinho entrando na fogueira, olhando na sua direção, Bastian, meio que como se... com uma expressão meio brava, como se ele se considerasse também uma 7ª pessoa, digamos assim. Não, eu olho pra ele. Você tá junto com aquele. Simbale. Não venha. Eu vou dizer assim. Você vê ele até então audacioso, ele olha pra trás pro Simba, ele meio que fecha a expressão dele, parece que ele tá bem triste, bem preocupado com o Simba, ele rapidamente volta, ele acaricia a cabeça ali do Simba e ele fica por ali. Se a gente seguir nesse caminho de ficar procurando artefato, vai ser bom. Esse lugar é novo e a Ordem dos Caçadores não conhece, não muito, sobre isso. E vai ser caro, eu acho, esses objetos, entregar pra eles. Pois é. Não parece ser difícil se a gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo, mas eu me preocupo com a nossa integridade geral. Afinal, a gente tá roubando algo, né? Além de, né, eu aponto pros 2 que estão descansando. Talvez a gente morra muito cedo. Eu acho que a gente tem que começar a se preparar mais para esse tipo de coisa. Eu realmente não ligo. Você não liga, mas acho que o pessoal, eu olho pros 2 ali, acho que eles se importam. Então é melhor a gente se preparar mais pra próxima que vier. E também vamos tentar ser mais unido, não deixar ninguém pra trás. Não tinha como. Olha aquela criatura. Se alguém ficasse pra trás, a gente só ia se dar conta depois que saíssemos. Eu não tô falando da criatura. Eu tô falando no começo da missão. Eram 2 guardas contra nós. Se nós focássemos todos o mesmo guarda, ninguém ia se ferir. Fatalmente, pelo menos. Sim, mas e se eles gritassem por reforços e eles viessem de lá de dentro da porta? Afinal, vocês estavam em 3 ali. O intuito era pegar ele de surpresa. E a gente fez isso. Tecnicamente, não. Só deu tudo errado. Não tinha o que fazer. A gente só precisa se acertar nisso, só. Tentar fazer funcionar e valer a pena. Um erro que a gente cometa pode custar a vida de muitos. Até de vocês mesmos. Sim, e a nossa responsabilidade. Acho que isso é uma responsabilidade individual de cada um. Por mais que a gente seja um grupo e... Tudo bem, eu concordo que a gente tem que se ajudar. Mas a preocupação momentânea não é a única que existe. Tem que pensar um passo à frente. Nós só precisamos sintonizar os nossos atos. Sincronizar eles. Qualquer coisa, sempre vou me posicionar atrás pra dar cobertura pra vocês. Você é um arqueiro, né? Eu acho que é o ideal mesmo. Então eu olho pro Dominic, deixa que eu fico de vigia. Eu subo onde ele tá ali. Vai descansar. Eu continuo ali do lado. Eu ainda tô com as pernas cruzadas. Eu falo, eu não tenho sono. Bom, enfim. Eu fico de pé mesmo, sabe? Só atento, só. Fecho o pergaminho, né? Fecho o pergaminho ali, guardo ele nas vestes e fico atento. Bastian e Mizushi, vocês ali que estão embaixo, agora tendo mais tempo pra
antes de dormir, ajustar os seus pertences e tal, eu peço que vocês dois rolem um teste de percepção. Eu já estaria dormindo, no caso. Ainda tá naquela mesma noite, né? Aham, isso. Então o bônus de percepção e mira ainda prevalece? Que tava na fase que... Sim, mesma lua, isso aí. Passei, tirei 8. Ok, 8, perfeito. Tateando os seus pertences, ajustando nesse conjunto de pedras que você achou bom, né, pra deixar os seus equipamentos secos e tal. Por um momento você vê um vislumbre diferente numa desses conjuntos de pedra, bem enterradas na areia próxima dessa elevação. Uhum. Parece até um local propositalmente escondido. E você vê essa pequena ponta metálica brilhosa em meio à fogueira, quase que querendo se esconder de você. O que você faz? Eu fico meio suspeito, porque eu não sei exatamente o que é. Eu vou pegar uma das minhas machadinhas, que tem um cabo um pouco maior, e eu vou dar uma cutucada, tipo, dar uma chacoalhada ali pra ver o que é, se é um animal, se é um objeto, sei lá. Uhum. Você puxa a sua machadinha, estica, encosta, você logo sente que é alguma coisa sólida que você encontra. Ok, já que é algo mais sólido, eu vou limpar a área ali pra... como se fosse um arqueólogo mesmo escavando em volta e tentar não encostar no negócio, vai que é alguma coisa perigosa, sei lá. Aham. Você começa a remover então o cascalho, a areia, a pedra nos arredores, revelando cada vez mais o que parece ser essa carcaça de madeira que acompanha essa ponta metálica. E quanto mais você limpa, você começa a descobrir então a aresta da tampa de um pequeno baú, parcialmente enterrado na areia. Eu assobio pra todo mundo que tá acordado ali, no caso, acho que tá os dois de cima. Eu dou uma assobiada e falo: gente, eu encontrei um baú aqui. Enquanto eu vou tirando ele do chão, assim. Eu tava atento olhando aos redores, eu olho do canto de olho. Só do canto de olho e falo: e aí? O que tem dentro? Já abriu? Ainda não, eu tô desenterrando ele aqui. Será que eu abro? Será que não é de vocês não, né? Bom, eu não me lembro de ter escondido nada aí. Você precisa de ajuda? Eu consigo pegar sozinho, né? Aham, é um pequeno. baú. É um baú pequeno, não é. Ok. É pesado, mas não é grande, digamos assim. Se é pesado, tem coisa dentro. E tem coisas valiosas. Sim! Eu vou pegar. Não preciso de ajuda, mas. É que é meio estranho, né? Encontrar isso do nada. Eu vou tirar e eu vou querer tentar abrir, ver se não tem nenhum cadeado, alguma coisa também. Antes de abrir, analisa o baú. Vai que tem alguma coisa, algum símbolo, alguma coisa que represente um bicho de novo. Eu acho que não, mas eu vou dar uma olhada. Quero ver se tem alguma inscrição no baú, sei lá. Qualquer coisa assim. Analisando a carcaça desse pequeno baú, fala então um teste de percepção pra Ih, não bate. 2 e 1. No geral, você nota que existem sim inscrições metálicas ao redor do baú, mas nada que te chame a atenção ou que traga alguma mensagem. Mas você nota que na fechadura não tem nenhuma tranca ou cadeado. O que você vê é uma espécie de alça, que é aquelas alças que você puxa pra cima só pra conseguir abrir o baú. Mas você não vê de fato nenhuma chave, nenhuma tranca, de fato. É só puxar essa alça metálica pra cima que o baú estaria aberto. Eu vou puxar bem devagarinho de longe, assim, tipo, com o baú aqui e faço assim. Você olha meio que querendo esconder o rosto, meio que não querendo deixar o seu rosto no raio de sabe-se lá o que pode surgir. E quando você abre o baú, você se depara com ainda mais brilhos reluzentes ali dentro, pois dentro dessa pequena caixa forte você encontra várias dessas moedas, esse conjunto de outras joias também pequenas, algumas gemas um pouco maiores e também, inclusive, partes menos brilhosas e pontudas que você logo identifica como pequenos crânios de animais, junto desses espólios ali. Eu quero olhar pro macaco e ver se um crânio de animal se parece com a cabeça dele, de alguma forma. O macaco, ele tem uma cabeça um pouco maior. Esses são... Dá pra ver que é cabeça de morcego, de pequenos passarinhos, de lagarto. Parecem ser animais bem menores do que o macaco. Gente, eu acho que tem joias aqui, além de uns crânios de animais mortos.
meio estranho. Eu vou tirando os crânios de dentro do baú e, tipo, vou jogando na areia, assim. Eu espero que não seja nenhuma maldição. Então, olhando lá de cima, eu reconheço algum esse tipo de... Eu já tendo explorado, tipo, achado muitas coisas. Rola inteligência. 8? 8, ok. Apesar de justamente você não ter ficado tanto tempo em Kahamir, você ainda é recente, apesar das suas explorações, assim que você vê o Bastian removendo os crânios de dentro do baú, algum gatilho de perigo imediatamente soa na sua cabeça. Você, observando agora os padrões, uma caixa colocada no meio da areia, esses crânios sem nenhum tipo de fechadura, você já ouviu a sua mestra comentando sobre os baús ocultos dos Ifrizat, que são justamente essas tribos nômades de magos da sorte que costumam deixar ao longo de sua vida uma parte de suas riquezas oculta nas dunas com algum tipo de ritual, não necessariamente mágico, mas um ritual simbólico, justamente para alertar outras pessoas que queiram meter a mão nessa caixa, de que é um lembrete de que essa pessoa provavelmente vai voltar para esse lugar e vai descobrir, né, e reivindicar quem roubou o tesouro dela. Muitas vezes esses crânios de animais são vistos como uma mensagem muito mais efetiva do que uma tranca. Afinal de contas, a tranca não carrega esse valor. O que uma tranca simplesmente diz não, você não vai abrir. Agora os crânios já dizem uma mensagem um pouco mais carregada do que isso. Eu comento falo isso pra ele e comento, é melhor vocês colocarem esse lugar de volta. A gente não vai querer ainda mais Ifrizats na nossa cola. Bom, mas como possivelmente eles iam saber que foram a gente? São magos da sorte, né, cara? E daí? Tem muita coisa nesse mundo que a gente não entende. E eu prefiro não mexer com essas coisas. Sei que a tentação é grande, mas eu recomendo não mexer nisso daí. Pra mim não faz sentido nenhum, sendo bem sincero, deixar uma fortuna dessa aqui por uma lenda de que os caras vão atrás da gente. Mas tá bom, eu suspiro assim, tipo, muito... Ai, tá ligado? Ele viu o Etcher com uma cara de desanimado, porque ele também queria. Me desculpa, cara. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido, mas... E se eles vierem em peso? E aí, como que a gente vai se defender? E se eles não vierem? Não pensa demais, senão a gente vai levar. Deixa aí. Ai, cara. Estipulando ali, Vini, ali dentro, quanto mais ou menos tem, assim, peças... Cara, deve ter o triplo da recompensa que vocês iam ganhar. Meu Deus, pesado. Ai, pesado. Ai, escolhas têm que ser feitas pesadas. É a mesma sensação de um animal com sede na savana, observando aquele laguinho, mas ele consegue ver aquelas escamas um pouco acima da água. Os buraquinhos do nariz do jacaré. Exatamente. Uma sensação parecida. Pra você, pelo menos, acha que logo identificou os elementos da cultura aqui. Você sabe muito bem, pelo teu 8, você tem noção disso, que a vingança é um sentimento muito culturalmente valorizado em Kahamir. Se você faz mal a alguém nesse lugar, essa pessoa tem até mesmo, talvez, o direito legal de fazer com as próprias mãos a sua devida justiça. Nossa, você tem essa noção. Enterra isso de novo, Bastian. E enterra bem enterrado. Coloca os ossos de volta. Por favor. Eu fico com muito dó de guardar isso aí. Ai, enterra logo, o que Eu tá vou- fazendo? Eu vou catar os crâniozinhos bem devagarinho, colocar de novo do baú. E eu vou pegar, eu tenho equipamentos de escriba aqui comigo. Eu vou pegar e fazer um bilhetinho na linguagem comum aqui de Kahamir, falando, Bastian da Ordem passou aqui, não peguei nada. E um sorrisinho. Boa. O primeiro emote registrado no bilhete. E você, então, aos poucos, tendo que escutar dolorosamente o tilintar de cada moeda sendo devolvida, você fecha o baú, desaparecendo aquela visão dourada de muitos resplendores de riquezas. Mas enfim, você enterra de volta o baú através do alerta de seus companheiros, embora essa decisão seja incerta pra vocês. Marca o lugar, marca o local. Marca o X. Marca o X. Ai, caralho. E eu volto lá pra frente. Cuidado. E vocês então retornam aos seus pontos de vigia. E a noite vai se esticando, as horas vão se passando.
Vini, e antes de dormir, eu gostaria de ler meu livro. Aham, tudo bem. Eu tô com Relatos Casacos Negros. Ok, rola então um teste de inteligência. Passei. Ok, show. Você então, lendo mais uma vez esse compêndio de vários fascículos sobre as criaturas da Ordem dos Caçadores. Qual manual que você tá lendo do Relatos? É o Bestiário. Bestiário, ok. Informando-se não só dos registros já há muito tempo antigos de Ibexus, mas os recentes, ainda incompletos, Bastian, das criaturas de Kahamir e algumas de Dongwu, que futuramente também possam ser catalogadas. Apesar da falta, você logo sente uma empolgação, né, de saber que muitos desses manuais podem ser completados por você. E você então adquire um ponto de progresso no Relatos dos Casacos Negros. Esse manual. Posso deixar o roleplay que enquanto eu tô lendo, eu também tô fazendo anotações no livro mesmo. Imagina que, tipo, eu posso colocar uma página ali no meio solta, mas enquanto eu tô lendo uma coisa, eu tô fazendo uma anotação de outra. Tudo bem, pode sim. Meio que deixando em paralelo, como se fosse um último exercício de estudo antes de dormir, você então prontamente faz as suas devidas anotações com base no que tem registrado e, claro, com base no que você viu até agora. E por fim, você então fecha o livro, o registro, adormece. A extensão da noite exige uma certa troca de vigília, vocês então prontamente se ajustam, mas fato é que a noite foi carregada devido à última missão. Carregada de memórias, sentimentos, aquela última sensação terrível de vingança da tumba. E 2 de vocês, com certeza, vão ter visões um pouco mais pesadas. Um pouco mais, não necessariamente pesadas, mas visões mais carregadas de sonhos, possivelmente. Certo. E eu vou pegar aqui o meu D8 e vou rolar pra definir quais vão ser essas 2 pessoas, certo? Então eu vou rolar aqui o dado e vou definir qual pessoa que vai ter uma certa lembrança do passado aqui. O mais fudido, bora. Dominic, ao adormecer, meio que revisando essa vigília com Asher, você se pega em um momento em que você fecha os olhos e se deixa se estender ao cansaço um pouco mais. E quando os seus olhos se abrem mais uma vez, você se depara com uma longa escuridão, um longo corredor de pedra, um pouco escura, com alguns pontos luminosos nos arredores, mas no geral é um lugar escuro. O único ponto de luz forte que você consegue discernir é no fim do corredor, essa janela com uma luz sobrenatural branca, mas você sente que os seus passos estão se distanciando desse corredor. E não só isso, você consegue se perceber acompanhado de uma outra pessoa do seu lado. Você não tá mais com aquelas vestimentas de exploração que até então você estava portando. Olhando para baixo, você se vê carregando uma túnica esbranquiçada, uma espécie de amuleto com coloração esbranquiçada do dragão de Drágua. E ao seu lado, você vê brilhos esverdeados vindos dos olhos desse senhor, esse homem mais velho, com uma longa barba, cabelos parcialmente grisalhos, olhos esverdeados, identificando ele como um mago de cura. E ele olha pra você uma expressão um pouco mais séria, seja pelas volumosas sobrancelhas que ele possui, mas fato é que ele olha na sua direção enquanto anda, guiando você meio que com uma mão envolta em um de seus ombros para além dessa iluminação esbranquiçada. Você vê que ele olha pra você. Bom, rapaz, agora devemos prosseguir com o seu teste. Você, como um alienador, deve realizar certos procedimentos. E esse será o seu primeiro teste. O seu primeiro teste de interrogatório será destinado a um jovem tenente que, vamos dizer, não possui muitas boas relações com o nosso querido rei. E será o seu papel
justamente arrancar as devidas informações dele e logo em seguida aliená-lo, digamos assim, com a sua preciosa magia. E eu, é claro, permanecerei ao seu lado durante o procedimento. E através da telepatia envolta em minhas magias, secretamente direi a você se está tudo certo, se está tudo indo de acordo, mas o principal é analisar se os seus métodos estão funcionando. Você acha que está pronto? Eu coloco a mão na cabeça assim e eu falo: eu farei de tudo por Dragon. Ótimo. Bom saber que até mesmo os mais jovens já dedicam a parcela de suas vidas em homenagem à nossa grande nação vermelha. Acompanhe-me, por favor. E ele então guia os seus passos ainda mais longe dessa iluminação. E você aqui reconhece esses corredores longos de pilares muito bem estruturados, esses arcos semicirculares no teto. Você identifica este local como o asilo subterrâneo da Catedral Vermelha Dragoriana. O local em que as pessoas mentalmente instáveis são levadas para nunca mais serem vistas. E, conforme você é guiado pelo seu instrutor, você então se depara com uma porta de madeira reforçada com vários desses adornos metálicos. É aquelas portas de masmorra que tem aquelas janelinhas, digamos assim, na frente. Você vê então o seu instrutor, ele puxa um molho de chaves, destranca, abre a porta, emite esse rangido longo que se espalha em meio ao corredor. E logo adiante você vê então o instrutor, ele fecha os olhos, se concentra, projeta partículas esverdeadas à frente da sala, criando esse orbe de luz esverdeada que preenche todo esse quarto que aqui você se depara. Esse quarto de pedra completamente fechado, isolado, com apenas uma cama, e no meio desse quarto você vê uma cadeira. Não uma cadeira avulsa, dá pra ver que ela foi inseridos alguns elementos metálicos para que ela ficasse pregada no chão. E você vê que sentado em cima dessa cadeira, amarrado pelos pulsos e pelos tornozelos, um indivíduo que você não sabe exatamente dizer quem é, até porque há um saco de pano cobrindo a cabeça dele. Você vê ele vestindo trapos imundos, mas ele permanece ali parado. Assim que a luz entra no quarto, você logo percebe a respiração bucal intensa pelo fato de justamente o saco na cabeça. Você vê o saco se recolhendo e se inchando conforme a respiração dele. Dá pra ver que assim que vocês chegam, o indivíduo já demonstra um certo nervosismo. E você vê então o seu instrutor, ele encosta sutilmente no seu ombro, algumas partículas esverdeadas preenchem mais uma vez a sua consciência, e vocês estão conectados telepaticamente. O que você faz? Eu já tô dentro da sala, então. Já que a gente tá conectados telepaticamente, eu pergunto pra ele. Embora as minhas vontades sejam genuínas, professor, eu não tenho certeza de como fazer isso. Você sabe que a telepatia entre a comunicação dos magos de cura, ela não é exatamente por palavras, mas por emoções. E você emana essa sensação de confusão a ele. E você vê que, em resposta, ele emana essa sensação de incentivo, de confiança a você. Eu fecho a porta da masmorra. Olá. Você vê um espasmo imediato. Imediatamente você vê ele. Quem tá aí? Eu vou passando. Ele tá sentado numa cadeira? Ele tá preso, amarrado nessa cadeira, que também tá fixa no chão. Eu vou rodeando essa cadeira, colocando a mão assim no ombro dele, passando a mão. Não fica nervoso. Eu só quero entender. Por que você tá aqui? Entendeu o quê? Eu não fiz nada. Tem certeza disso? Eu quero dar um assoviozinho e emanar minha magia, né? Ok, você começa então influenciando mentalmente a mente desse sujeito já fragilizado. Você vê que imediatamente ele já recua, ele já abaixa os ombros. Ele, apesar de parecer ter uma voz firme, o corpo dele diz o contrário. Rola então um D8 para delimitar o uso de sua magia. 50% de chance.
Não! Você com esses 3, você tenta assoviar para invocar a sua magia, mas você nota que o som do assovio sai, mas a sua magia não acompanha. E você nota então esse homem, o saco na cabeça, olhando, tentando discernir alguma coisa na escuridão, e você vê ele ainda confuso. Você já está aqui. Não tem o que fazer. Não quer apressar as coisas e me contar o porquê de estar aqui? Você vê ele respirando cada vez mais intensamente. Fala um teste de intimidação, Dominic. Intimidação. 2. Você vê agora uma reação mais belicosa por parte desse homem. Eu não sei do que você está falando. Só de ouvir a sua voz eu já sei Antes que é dele terminar, eu quero cortar o dedinho dele com a faca. Ele imediatamente, dá pra ouvir o som dos dentes dele rilhando. Ele tenta se mexer, mas na cadeira ele permanece ainda assim aprisionado. Que porra é isso? O que você está fazendo? Não é esse tipo de resposta que eu pedi. Que você quer? Eu já perguntei. Não me faça repetir. Eu quero colocar a faca em mais um dedo dele. Só colocar assim pra Pra ele provocar, sentir. Né? você coloca a lâmina fria próxima da mão dele. Você vê que ele tenta mover pra longe, já misturando esse frio da faca com o calor do sangue derramado. Você vê ele tentando se mover, aos poucos, aos espasmos, mas assim que ele justamente começa a perder um certo tipo de força, ele se acalma. Pelo menos o corpo dele permanece parado, a respiração dele ainda é intensa. Ele tenta virar o rosto, tentando adivinhar onde você está, e prossegue. Ah, céus. Não é possível que o rei esteja a esse ponto de desconfiança de mim. Com todo respeito, mas eu só fiquei alguns dias fora de Dragor. Eu sei que a minha falta de mensagens não foi tão constante quanto se esperava de um mensageiro, mas senhor, eu não... Eu não gosto quando gaguejam. Eu dou uma forçada assim no dedo dele. Sim, senhor. Pois bem, eu não tenho reportado tantas mensagens assim ultimamente, mas é porque não há nada a ser registrado, senhor. Não entenda a minha falta de comunicação como um desejo de me distanciar da própria Dragor. De forma alguma, eu ainda sou leal à coroa. Você sente agora, dessa vez, a magia do seu instrutor indo na sua mente. Você sente a sensação de desconfiança. Como se o seu instrutor indicasse que esse indivíduo está mentindo. Ninguém fica tanto tempo longe de Dragor, não manda uma mensagem e volta assim de repente. Você tem certeza do que me fala? Eu não pretendo gastar os meus recursos valiosos. Eu vou tentar mais uma vez usar a magia rodando Ok. assim. Você vê ele ainda tentando se justificar, você assovia mais uma vez, tomando conta. Rola então mais um D8. 50% de chance. Eu queria usar essa magia de forma que os sons na mente dele ficassem muito mais altos do que são. Então ele estaria assim, escutando as gotas do dedo, por exemplo. Eu não... O que é isso? O que você fez? Você vê a cabeça dele por baixo do saco, mexendo de um lado pro outro, tentando se mover. Você escuta os estalos da cadeira, ele tentando se libertar, mas em vão. O que você fez comigo? O que você fez? Eu preciso da resposta. Está bem, senhor. Tudo bem. Você vê que aos poucos ele começa a se desmanchar mentalmente. Aos poucos ele começa a respirar cada vez mais forte. Senhor, por favor, eles só estão preocupados com a situação de Dragor agora. Por isso, eu tenho sido influenciado a não reportar com tanta veemência aos senhores, mas não é nada alarmante. Não é nada alarmante, eu garanto a você. Com a magia conectada em mim de cura, eu espero uma aprovação. A telepatia invoca uma sensação de insistência pra você perfurar ainda mais nessa informação. Não tem de que se preocupar. Nós estamos na grande nação vermelha. Você não fala a verdade. Eu continuo assoviando. Ok, seu assovio cada vez com mais constância, emitindo essa sensação gutural sobrenatural. O problema não é nem o som do assovio, mas a forma com que ele é emitido, essa sensação além do comum
Uma sensação cósmica que acompanha a infinitude do mundo em meio a esse minúsculo quarto, sobrepujando justamente a mente desse indivíduo que não entende o que está acontecendo. E por um momento você vê a mão dele envolta de sangue, ele começa a esmagar os próprios dedos com o polegar. Você vê os ombros dele tensionando, a respiração dele profunda, e então... Eu não gostaria de ter que informar o nosso rei que mais um dos nossos caiu. Como se fosse um movimento sobrenatural, ele ajusta na cadeira assim que ele ouve a sua voz. Você vê um momento de silêncio. Então o rosto, o saco de pano gira lentamente na exata direção onde você se encontra. Como se sobrenaturalmente eles soubessem onde você está. Ludwig, senhor. São eles que estão comprando o meu silêncio. A família vampírica dos Ludwig. Eles têm um conselho conhecido como o Conselho Carmesim. Eles possuem uma rede de informações e eles têm me pagado com constância para ligar informações à nossa nação, sim. Eu não esperava que uma família tão grande fosse tão burra. Eu espero a informação do mago. Você vê agora uma sensação que dessa vez relaxa as suas articulações perante essa tensão nesse procedimento. Uma emoção de satisfação. Uma sensação de que declarasse justamente o fim desse procedimento que aqui aconteceu. Espero que a sua falta de fidelidade com o Dragor fique somente nessa sala. E que o seu dedo, eu passo mais uma vez a faca no dedo machucado dele, seja só mais uma lembrança disso. Você nota que a faca, quando você passa na ferida que justamente era para provocar as mais temíveis ardências, você nota que a mão dele permanece sutilmente trêmula. Mas a postura ainda, coluna ereta, apenas como se fosse uma parcial petrificação. Como se ele estivesse olhando para o abismo e você, como dono desse abismo, possui subitamente o direito de olhar de volta. Você tem acesso à mente desse tenente que você vê ali. É claro, uma última ordem, agora dessa vez oral, do seu instrutor. Ele dá umas batidinhas no seu ombro, em congratulações. Você vê então ele sussurrando lentamente perto do seu ouvido. Finalize o processo. Muito bem, rapaz. É claro, senhor. Eu fecho o olho e eu abro de novo pra olhar de novo pra esse abismo aí. Você então invoca as forças do chamado Quinto Irmão, da sua bela manipulação. E então você nota o rosto dele, simplesmente esse saco de pano paralisado. A mão dele, antes trêmula, agora permanece meio que como se fosse uma garra grudada em cada braço dessa cadeira. E você escuta como se fossem a plenos sussurros, esforçando-se para emitir qualquer som por debaixo da garganta. Você escuta a voz do prisioneiro. Eu posso esquecer do que fez, mas você não vai. E você sente então essa voz abismal subitamente grudando na sua sanidade. Como o último ato, eu chego no ouvido dele e falo: só há um fim para os traidores. E eu quero assoviar o mais agudo agora. Você emite esse som, esse assovio próximo do ouvido dele. E da mesma forma que esse som gutural começa a crescer e se estabelecer nesse local, nem mesmo a luz do Mago de Cura pode ser vista, percebida por você. E assim que a entonação finaliza, você sente os seus olhos logo serem levados para uma imensa vontade de adormecimento. E você então é puxado docemente dessa lembrança trazida pelo mundo dos sonhos de volta à realidade. Bastian, você, quando abre os olhos após o devido descanso, você se pega com um extremo vigor em seu corpo. E você, quando abre os olhos, testemunha essa luz esbranquiçada recaindo por cima do seu capuz. Você veste
o traje da Ordem dos Caçadores. O traje, justamente aquele típico de Ibexus. Você olha para os arredores, identificando esse grande salão. À frente desse salão você vê essas escadarias de pedra que formam essa elevação. Nessa elevação você vê uma mesa com 5 cadeiras de pedra, ornadas como se fossem tronos. E em cada uma dessas cadeiras você vê grisalhas figuras de capuz observando você de cima. Na esquerda e na direita você observa a presença de vários desses encapuzados da ordem. E você se lembra desse momento. É o momento da sua consagração como um caçador da Ordem dos Caçadores. Apoiado sobre um dos joelhos, diante dessa luz branca que recai sobre você do teto. Os conselheiros da Ordem dos Caçadores, da Ordem de Faraborg, a cidade a qual você foi consagrado, você vê os conselheiros observando você em paciência, como se esperassem algum outro movimento. Você vê que nas laterais das escadarias, atentos ao movimento, estão cavaleiros com essa armadura de ferro negro e essas espadas de 2 mãos, prontos para defender os conselheiros. E você vê os outros caçadores comentando entre si, e por um momento, Bastian, você consegue ver justamente as figuras orgulhosas em meio à multidão do Finian, que é o seu pai, e do jovem Darian, o seu irmão mais novo, ali vestidos com os longos casacos negros da Ordem dos Caçadores, testemunhando mais um parente, prestes a de fato realizar os juramentos solenes para a Ordem dos Caçadores. Mas então você nota esse momento estático esquisito, até que uma súbita quebra se estabelece em meio a esse salão, pois as portas duplas de trás desse salão são logo abertas lentamente, e dali de trás você vê caminhando próximo de você cada vez mais essa figura desse homem alto, pele negra, olhos vermelhos, cabelo comprido, um traje que o identifica como um membro de elite da Ordem dos Caçadores por esses vastos enfeites dourados, esverdeados em tons violeta em alguns pontos. Você vê então um caçador de elite que você logo reconhece como o seu mestre, Bastian. Você vê ali o Kellner se aproximando cada vez mais a longos passos do grande salão. E então você vê os membros do conselho até então sentados. Eles se levantam como se justamente dessem início a esse procedimento. E Anderson, pelo fato do Kellner ter sido um dos seus personagens, nós vamos justamente performar aqui o rito do caçador, de mestre para aprendiz aqui, sendo você, Anderson, dessa vez no papel do Kellner, o condutor desse procedimento. Então, eu peço que ambos estejam com o rito aberto e vocês realizarão conforme o script, né, o mandamento aqui. Eu me aproximo. Bastian de Marston. Você jura dedicar sua vida ao combate à escuridão? Até a morte, e que minha vida não vale a pena enquanto eu não seguir esse preceito. Junto de seus irmãos, você auxiliará e guiará aqueles que mais precisam de sua ajuda? Até a morte, e que minha vida não vale a pena enquanto eu não seguir esse preceito. Você vê os conselheiros em uníssono. Como Salvador, ele cauterizará as cicatrizes do mundo. Sob a sabedoria de sua ordem, você agirá com astúcia, disciplina e humildade? Até a morte, e que minha vida não vale a pena enquanto eu não seguir esse preceito. Como construtor, ele erguerá os muros de nossas virtudes. Em conjunto do rei e do clero, você unirá a humanidade em prol de um bem maior? Até a morte, e que minha vida não vale a pena enquanto eu não seguir esse preceito. Como diplomata, ele assume os riscos de suas decisões. Aqui nesta sede, e sob o olhar de seus superiores,
Eu o declaro um membro de nossa ordem. Erga-se, caçador, pois sua verdadeira jornada contra a escuridão começa agora. Pela ordem. Você vê os conselheiros todos ali em uníssono. Pela ordem. E você vê então os outros caçadores apreciando esse momento. Você, Bastian, observando esse momento de grandeza ao se levantar. Essa luz branca, é quase como se colocasse um tom poético a esta situação. Você vê os conselheiros, um por um, observando, olho no olho, a chegada de um novo caçador. Um novo integrante da ordem que trará paz aonde quer que ele pise. E você, então, testemunhando a presença do seu mestre junto de você, justamente um momento a se recordar. Como meu pai tinha feito comigo, quando eu retornei à ordem, eu encosto na mão no ombro dele. Venha, precisamos de um bom vinho. E eu vou levando ele até lá em casa. Eu vou sorrir. Eu não parece porque eu tô de elmo, mas eu tô sorrindo. Ok. Você, por debaixo do elmo, sente justamente a conquista. Finalmente você realizou os treinos, os ritos, as performances, as táticas, tudo isso para esse momento desde os seus 10 anos de idade. É um sobrepeso que simplesmente se esvai. Antes o seu casaco pesava. Agora ele serve como uma pluma a você, enquanto você acompanha o seu mestre em direção aos frutos comemorativos dessa grande reunião da Ordem dos Caçadores. E assim que vocês todos começam aos poucos a observar os arredores, logo se deparam com esse dourado amanhecer do deserto de Karamir. Vocês começam a sentir cada vez mais as roupas de vocês se aquecendo. Uma certa visão bonita para quem justamente está acima, né, na elevação. Vocês então se deparam com o próximo dia. No calendário, eu peço que vocês coloquem que vocês estão no 11º dia de verão de 1062, depois da Grande Insanidade. Pelo menos segundo o calendário de Iberxus, que é o que a gente já está acostumado. Dominic e Escher, vocês que estão mais na elevação, ajustando as suas vigílias, eu peço que vocês rolem um teste de percepção, em meio a esse ar de miragem do deserto. Bom, agora meu bônus que acabou, né? Tirei 4. Não passei. E eu tirei 5, eu passei. Vocês ainda acostumando os olhos a essa luz forte, que logo de manhã, não deve ser nem 7 da manhã, vocês logo veem à distância o horizonte trêmulo de um calor inacreditável se acumulando perante as dunas do deserto. Mas, Escher, você consegue ver à distância que vocês não estão sozinhos, pois se aproximando dessa região onde vocês estão, você vê a figura de um homem solitário caminhando calmamente em direção a vocês. Mas o que chama atenção justamente é que ele vem solitário, mas atrás desse homem, algumas dezenas de metros, dezenas e dezenas de outras pessoas, algumas outras montarias, várias bagagens, né, nessas montarias, nesses dromedários ali acumulados. Mas o que você vê se aproximando de vocês é apenas um homem. Acordem, atentos, tem gente se aproximando.